Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael e eu vou estar com vocês hoje discutindo um antibiótico que é muito usado na sua prática clínica, especialmente em contextos de anestesia, em contextos cirúrgicos. Vamos começar mais uma aula? Pessoal, hoje eu vou falar com vocês, nós vamos ter uma aula muito legal sobre a cefazolina, um antibiótico que ele é muito usado ali no contexto de preparo para a cirurgia, no contexto de profilaxia antibacteriana antes da cirurgia. Então vamos começar, vamos bater um papo. Olha só, a cefazolina, se você, por exemplo, já viu uma necessidade de uma cobertura profilática para uma cirurgia, você já discutiu com o pessoal ali da anestesia, ou nesse caso a gente vai ter que fazer um antibiótico antes da cirurgia, que vai ser uma cirurgia um pouco mais contaminada, esse antibiótico muito provavelmente foi utilizado. A cefazolina, ela é uma cefalosporina de primeira geração. Ela tem essa formulação que a gente vai discutir hoje, que é a formulação parenteral, muito utilizada. No seu dia a dia, se você faz residência de cirurgia geral, residência de anestesia, isso aqui com certeza você usa ele umas 5, 6 vezes por dia fácil, tá bom? Ele é um antibiótico que ele vai vir nessa formulação especialmente de 1 grama, tá? Isso aqui vai ser o mais comumente usado, mais prevalente nos hospitais. E ele vai vir com esse pozinho que vai ter que ser diluído, que eu vou ensinar para vocês hoje como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então vamos entender como que funciona a cefazolina. Esse antibiótico que é uma cefalosporina de primeira geração. E como outros antibióticos que eu conversei com vocês, ele faz parte ali da família das penicilinas. E como também outros antibióticos da família das penicilinas, ele vai atuar ali sobre as proteínas ligadoras de penicilina e, consequentemente, vai inibir, vai dificultar, às vezes até mesmo impedir, a produção da parede bacteriana. Ou seja, a bactéria vai ficar sem sua defesa. Isso vai fazer com que ela aconteça uma lise, realmente por questão de desequilíbrio, de concentração, de osmolaridade, ela vai ser destruída. Então ela vai ter um efeito bactericida, realmente vai destruir a bactéria, tá bom? Não precisa saber muito mais do que isso, tá bom, pessoal? Isso aqui já vai ser o suficiente para você entender como que a cefazolina vai atuar. E quando? Qual que é o espectro de ação? Quando que eu vou usar ela? Qual que é o espectro de ação? Quais bactérias ela é capaz de atingir? Então a gente está falando de uma cefalosporina de primeira geração, que ela vai ser muito capaz, especialmente contra gram-positivos, isso é muito legal, e contra alguns gram-negativos. Quando a gente fala de gram-positivos, por exemplo, aqui a gente está falando muito da família do Staphylo aureus. Então a gente está falando de Staphylococcus aureus, a gente está falando também de Staphylos epidermidis, por exemplo, Staphylo hominis, o Staphylo capitis. Então a gente está vendo muito que são bactérias que vivem na pele, que colonizam a pele dos pacientes. E quando eu falei de Staphylo aureus aqui, só para deixar claro para vocês, é o Staphylo que ele é sensível à meticilina, tá bom? É o Staphylo que ele não vai ser aquele Staphylo que eu vou precisar usar vancomicina, por exemplo, como eu falei com vocês na aula de vancomicina. Esse vai ser um Staphylo ali mais fraquinho, mais bobinho, que a cefazolina vai dar conta. E quando a gente fala de gram-positivos, por exemplo, a gente fala aqui E. coli, a mesma bactéria que eu falei com vocês, que é causadora muito comumente das infecções urinárias, a Klebsiella, o Proteus, ele também é capaz de pegar Proteus, mas aqui quando a gente fala de gram-negativos, ele já não é tão forte quanto pegar um gram-positivo. E aqui, só esqueci de falar com vocês também, ele pega muito bem Strepto, tá bom? Streptococcus pneumoniae, ele consegue pegar relativamente bem o Streptococcus pneumoniae, mas realmente com a força dele está especialmente contra o Staphylo aureus. Contra esse Staphylo, essa família de Staphylo, capitis, hominis, epidermidis, que habitam, que colonizam a nossa pele, tá bom? Como que é a absorção dele? Uma coisa rápida para vocês entenderem que ele é um antibiótico, que ele é muito poderoso, ele não tem uma boa absorção via oral, tá? Via oral a gente não vai ter essa formulação, mas ele tem sim uma boa absorção endovenosa e intramuscular. A meia-vida dele, ele vai ser uma meia-vida que ela vai ser ali mais ou menos de 2 horas. Isso vai permitir que a gente faça com segurança esse antibiótico ali de 6 em 6 ou até mesmo de 8 em 8 horas. Quando a gente está no contexto terapêutico, tá bom? No contexto profilático, eu vou falar com vocês como que a gente vai fazer o uso dele.
Ele é um antibiótico que ele se distribui muito bem pelos tecidos, até mesmo o tecido ósseo, articulações. Ele vai se distribuir também até mesmo sobre fluido pleural, sobre pericárdio. E se ele consegue entrar em osso, articulação, pericárdio, ele vai entrar com muita facilidade também em urina. Quando eu falo urina, eu estou falando de órgãos urinários, rim, bexiga, uretra. Ele vai entrar muito bem em pulmão, vai entrar muito bem ali em brônquios, tá bom? Então ele é um antibiótico, com certeza vai ser muito bem absorvido pela pele. Então ele é um antibiótico assim que ele tem uma ótima penetração tecidual, tá bom? Prosseguindo, como vamos usar? Como que você vai usar esse antibiótico na sua prática? Se você está pensando, pô, já vou parar a aula aqui, porque eu não faço cirurgia, eu não faço profilaxia cirúrgica, esse antibiótico não é para mim. Calma lá, que eu vou te mostrar que, apesar dele ser muito usado nisso, ele também pode ser usado na terapêutica, até mesmo de uma infecção urinária, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a cefazolina, ela vai ser mais encontrada nessa formulação de 1 grama, mas eventualmente ela pode ser encontrada até na formulação de 500 miligramas, tá? E as doses e as orientações que eu vou passar aqui vai ser para paciente com uma função renal normal, que nesse contexto vai ser com clearance maior do que 50, tá bom? O carro-chefe, profilaxia cirúrgica. Na profilaxia cirúrgica, a gente precisa fazer esse antibiótico mais ou menos ali 60 minutos antes de começar a cirurgia. Por quê? Porque eu vou fazer esse antibiótico na veia, certo? Mas eu quero reduzir o risco de infecções relacionadas à minha cirurgia. Então eu preciso que quando eu tiver a incisão inicial, quando realmente o bisturi for passado ali sobre a pele do paciente, realmente aconteceu o primeiro corte, aquela região da pele esteja banhada, esteja muito irrigada com cefazolina. E é mais ou menos 60 minutos do tempo da infusão na veia do paciente para a penetração numa quantidade sérica tecidual boa em toda a pele do paciente. Então, mais ou menos ali, o paciente vai fazer cirurgia às 15 horas, já começa a fazer o antibiótico às 14 horas, tá bom? Isso é muito importante, porque isso vai fazer a diferença. Não vai adiantar fazer esse antibiótico ali 15 minutinhos antes da cirurgia, quando o pessoal já está vindo buscar ele, tem que fazer 60 minutos antes. E qual que é a dose? Qual que é a dose que você vai fazer para o seu paciente? Essa dose vai variar. De forma geral, é de 1 grama ou de 2 gramas, tá? O que eles usam normalmente é que o paciente acima de 80 quilos usa-se 2 gramas e até mesmo pacientes acima de 120 quilos chegam a fazer, em algumas situações, 3 gramas de profilaxia cirúrgica. Isso aqui é profilaxia, tá bom, pessoal? Isso aqui é dose única, essa cirurgia. Essa aqui é o efeito profilático. Durante a cirurgia, pode-se, quando uma cirurgia tem uma duração muito longa, ou quando a gente fala de duração longa, a gente fala pelo menos de 3 a 4 horas de cirurgia, ou que durante a cirurgia perdeu-se mais do que 1,5 litro de sangue, pode ter uma necessidade de uma redosagem, de uma nova dose da cefazolina para manter a profilaxia. E normalmente essa nova dose ela varia de 500 miligramas a 1 grama. Tá bom? Isso aqui é uma dica legal para vocês. Alguns locais, não são todos, fazem uma dose após a cirurgia para completar as primeiras 24 horas ali da profilaxia cirúrgica, não faz a dose única. E nesses casos, eles fazem mais ou menos de 500 a 1 grama, endovenoso, claro, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas para completar as primeiras 24 horas do paciente, tá bom? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de tudo que é feito. As duas escolas de administração, a que faz a dose única e o pessoal que faz ali nas primeiras 24 horas ainda de 8 em 8 horas. Isso aqui é o esquema profilático, tá bom? Quando a gente fala de esquemas agora terapêuticos, vai variar um pouquinho de região para região, de infecção mesmo. Se é pneumonia, se é uma cistite, se é uma infecção de pele. E agora eu vou te explicar rapidamente cada um desses. Quando a gente fala, por exemplo, de uma infecção urinária. Na infecção urinária, habitua-se usar 1 grama de 12 em 12 horas. Tá bom? Isso daqui, a gente está falando de um antibiótico endovenoso, a gente está falando de um contexto de internação hospitalar ou num contexto de hospital-dia, por exemplo.
Então aqui não necessariamente você vai ter que fazer os 3, 5, 7 dias, dependendo da referência que você olha. Você vai fazer até o paciente ter uma estabilização do quadro e quando ele tiver uma melhora muito expressiva, ter melhora de febre eventualmente caso ele tenha, que não de se esperar numa infecção urinária, você já pode fazer a transição para antibiótico terapia oral, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pneumonia comunitária, que é uma pneumonia adquirida na comunidade, também vai variar ali de 500 a 1 grama, também de 12 em 12 horas. Isso aqui é o esperado para uma pneumonia comunitária, também nesse contexto de internação hospitalar. E agora, para a infecção de pele, vai variar muito da gravidade da extensão da infecção. Pode ser de 500 até 2 gramas, chegando a fazer até mesmo de 8 em 8 horas, nesse caso, tá bom? Que é uma infecção que ela pode ser muito mais extensa. A pneumonia, pessoal, entendam, cefazolina não é a primeira opção, tá bom? Não é a primeira opção. Caso seja indicado no contexto do seu paciente, a dose vai ser essa, mas não é a primeira opção. Tá bom? Quando a gente fala de pneumonia, lembra que eles orientam um beta-lactâmico, por exemplo, uma cefalosporina de terceira geração, uma ceftriaxone, por exemplo, associada a um macrolídeo, uma azitromicina, uma claritromicina, por exemplo. Isso vai ser a primeira opção do seu paciente, não vai ser a cefazolina. Combinado? Vamos continuar. Quando a gente fala, então, agora do contexto profilático, eu já falei com vocês, vai ser aquela dose mesmo, tá? As populações especiais, que é uma coisa que eu faço questão de trazer aqui na aula para vocês, porque são poucas as pessoas que falam sobre isso. Populações especiais. Gestantes. Gestantes, se você está acompanhando essa série de aulas, você já notou. Gestante, a gente tem uma limitação muito grande das medicações que a gente pode fazer. A cefazolina, graças a Deus, não é uma dessas medicações, ela é categoria B. Ela pode ser feita com segurança na gestação, assim como também na lactação. Vou dar um checkzinho aqui, ela pode ser feita com segurança, tudo ok. Para os pacientes idosos, a gente vai precisar fazer ajuste de função renal, ajuste para função renal. E para pacientes com insuficiência hepática, de forma geral, não vai ser necessário nenhuma grande mudança na dose, tá bom? Vamos entrar um pouquinho nessa questão da função renal. Como que vai ser o ajuste para a função renal? Isso vai variar também, dependendo da função renal do seu paciente, tá bom? Considerando essas seguintes funções renais, um clearance de creatina ali abaixo de 50 até mais ou menos 30, 35, a gente vai fazer a dose habitual, que é normalmente ali de 12 em 12 horas, como eu falei com vocês, a gente passa para uma dose de 8 em 8 horas, mas a dose normal, tá bom? O clearance de creatinina ali já abaixo de 35 até mais ou menos 10, a gente já vai fazer 50% da dose habitual de 12 em 12 horas. E abaixo dos 10, nós vamos fazer 50% da dose uma vez por dia. Combinado? E no paciente com hemodiálise, vamos lembrar da dose após a hemodiálise. Vou deixar completinho aqui para vocês. Isso daqui, de forma geral, vai ser a dosagem que você vai usar para o seu paciente. E como que você vai preparar essa medicação? Como que vai ser a orientação que você vai dar para a técnica para que ela seja feita com segurança e que seja feita ali realmente para ter o efeito que você espera no seu paciente. Como eu falei com vocês, a cefazolina de 1 grama, pode ter de 500 miligramas, ela vem em pó. Então ela vai precisar ser diluída. A gente vai precisar porque não tem como fazer esse pó endovenoso, certo? Então vocês vão pegar esse frasco com 1 grama de cefazolina e vão diluir em água destilada ou em soro fisiológico, 0,9%, tá bom? Este caso aqui a gente consegue fazer também a reconstituição dele em soro glicosado, tá bom? Com segurança, não são todos os antibióticos que permitem isso. Atenção, se você quiser ir no automático, pode fazer em água destilada e soro fisiológico sem problema nenhum, tá bom? Se só tiver soro glicosado, pode fazer no soro glicosado a cefazolina, os outros não, tá bom? E depois que é feita a reconstituição ali, mais ou menos 10 ml de água destilada, soro ou soro glicosado, a gente vai fazer a diluição dele para completar 100 ml de soro fisiológico, 0,9% ou de soro glicosado, tá bom? A infusão você não vai poder fazer em água destilada. Você não vai poder fazer 100 ml de água destilada para o seu paciente, que é uma água que tem um poder
que ela tem uma concentração muito baixa. Você vai causar diversas complicações no seu paciente, tá bom? Então a infusão tem que ser feita no soro fisiológico ou no soro glicosado, tá? E essa infusão ela tem que ser lenta ali, mais ou menos 30 minutos. Não precisa chegar a 1 hora, tá bom? Ela pode ser feita uma infusão endovenosa em 30 minutos com segurança. Isso vai ser na profilaxia, vai ser no tratamento também, na terapêutica, tá bom? Independente do seu desejo para o paciente. Profilaxia ou o terapêutico, vai fazer na veia, vai ser dessa forma. Combinado? Não vai ter muita variação. E quais vão ser os riscos esperados? O que pode acontecer com o paciente? Assim como qualquer outro antibiótico, eventualmente pode ter reações de hipersensibilidade, alérgicas, por exemplo, um rash cutâneo, urticária, prurido, febre eventualmente, até raramente anafilaxia, mas é o que não se espera isso, tá bom? Isso aqui realmente na cefazolina, um antibiótico bastante seguro, não é de se esperar isso, tá? Efeitos gastrointestinais, assim como outros antibióticos, a gente está falando de matar bactérias, então a gente fala de, consequentemente, de mudança da flora intestinal de forma transitória, então a gente pode evoluir com efeitos de diarreia, de náuseas, de vômitos, tá bom? Eventualmente o paciente pode evoluir sim com complicações de infecções pelo Clostridium difficile, uma colite pelo Clostridium difficile, tá bom? Então isso pode acontecer, que é a chamada de colite pseudomembranosa, tá? E raramente pode também ter complicações hepáticas com aumento de transaminases, de TGO e TGP. Mas de forma geral, é um antibiótico que é feito com muita segurança e você vê que ele é feito rapidamente, no contexto de profilaxia. Então não se espera grandes complicações. E como que a gente vai prescrever esse paciente? Então vamos dar um contexto aqui de um paciente ali de 60 anos. Um paciente que vai precisar ali de uma cirurgia, por exemplo, de uma artroplasia de quadril. Ele precisa fazer a profilaxia cirúrgica. Então a gente vai fazer a cefazolina de 1 grama. Qual que é o pulo do gato? Não pode esquecer. Fazer 60 minutos antes da cirurgia. Isso aqui não pode esquecer, tá? E como que vai ser feito? Nosso paciente aqui, só para deixar claro, é um paciente de 75 quilos, tá bom? Vamos fazer então 1 grama de cefazolina, um frasco. Deixa eu deixar aqui mais claro. Vamos reconstituir um frasco em 10 ml de soro fisiológico e depois vamos diluir esses 10 ml em 100 ml do soro fisiológico. E neste caso aqui a gente vai fazer dose única. Depois, dependendo do contexto da cirurgia, o cirurgião pode optar por estender essa profilaxia ali depois da incisão, depois do que aconteceu na cirurgia, ou realmente vai ficar só na dose única, tá bom? Isso aqui vai variar de hospital para hospital. Combinado, pessoal? Então, olha só, hoje você aprendeu a dominar realmente tudo que você tem para saber da cefazolina. Um antibiótico muito usado no contexto de profilaxia, ali pelo pessoal da anestesia, da cirurgia, mas ele também pode ser usado por você que é clínico, que está precisando tratar uma infecção urinária, uma pneumonia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu curtir, se inscreve no nosso canal para você não perder nada, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!